Novo chefão chega ao Santos com a missão de fazer uma reformulação geral no clube. Olá, torcedor santista, aqui é o canal Direto da Vila com as principais notícias do nosso querido Peixão. Mas antes de ficar por dentro de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Paulo Brax foi anunciado nesta quinta-feira como CEO do Peixe e já é considerado o novo homem forte da Vila Belmiro. O termo CEO é a abreviação em inglês de Chief Executive Office, que nada mais é que um diretor executivo. O trabalho do novo diretor será o de chefiar o funcionamento de cada um dos setores do clube, passando pelo marketing, comunicação, jurídico, financeiro, logística, futebol de base e o departamento de futebol profissional masculino e feminino, que atualmente é administrado pelo Alexandre Galo. Sua primeira missão será de estimular os cortes de gastos em todos os departamentos e encontrar uma forma de equilibrar as contas do clube. Paulo Brax é advogado, pós-graduado em Ciências Criminais, especialista em MBA em Direito Esportivo e Negócios no Esporte, gestor em futebol pela CBF, analista de desempenho pela CBF e gestor técnico em futebol pela Universidade do Futebol, além de cursos na Premier League da Inglaterra e La Liga na Espanha. O novo CEO do Santos trabalhou como executivo de futebol em 3 clubes brasileiros, América Mineiro, Internacional de Porto Alegre e Vasco da Gama. No América Mineiro, onde ficou de 2018 até 2020, ele foi responsável por montar os elencos que disputaram as séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Em 2001, Brax saiu do América Mineiro e foi para o Internacional, a convite do Clube Gaúcho. No Colorado, ficou até o início de 2022. Neste período, dirigiu a equipe no Campeonato Gaúcho, na Série A, na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana. O dirigente, porém, não aguentou a pressão após uma precoce eliminação do Internacional na Copa do Brasil de 2022 para o Globo do Rio Grande do Norte e teve seu contrato rescindido. Mesmo com a rescisão de seu contrato, ele deixou boa impressão na gestão dos setores do Inter. Já em julho do mesmo ano, Brax foi anunciado pela 777 Partners para liderar o Vasco na briga pelo acesso à Série A. Assim como havia feito no América Mineiro, ele conseguiu trazer o Vasco de volta à elite do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, entretanto, o clube carioca patinou no Brasileirão e só se livrou do rebaixamento na última rodada, e mesmo assim, Paulo Brax foi demitido. Desde então, o executivo estava sem clube e agora, a convite do presidente Marcelo Teixeira, chega para tentar levar o Santos de volta à elite do futebol brasileiro. Veja a seguir a coletiva de apresentação do novo executivo do Peixe. Na abertura da coletiva, Paulo Brax disse que é uma honra assumir essa função no Santos Futebol Clube. Muito obrigado, bom dia a todos os presentes, bom dia à torcida do Santos. Muito obrigado, doutor Colombo, Fernando, Daniel, foi muito bem recebido aqui por todos do comitê e o presidente Marcelo. É uma honra muito grande poder estar aqui, poder ter a oportunidade de trabalhar o Santos. É um orgulho que poucos têm e eu vou ter de trabalhar aqui. Todos conhecem muito a história do Santos, eu conheço muito a história do Santos, e a partir de hoje, não só conhecer a história do Santos, mas contribuir dentro da história do Santos, trazendo ao clube gestão, liderança, organização e uma bandeira de profissionalismo. Estou à disposição de todos, muito feliz de estar aqui, muito feliz de morar em Santos, de viver Santos e viver o clube 24 horas a partir de hoje. Estou à disposição. Perguntado se iria ajudar no departamento profissional do Santos, Paulo Brax respondeu o seguinte: o Santos é um clube de futebol e o carro-chefe é o futebol profissional. Então, embora a minha área seja geral, uma área completa em termos de futebol profissional, base, feminino, áreas meio como marketing, comunicação, financeiro, jurídico. Obviamente que o Santos, hoje ele está numa posição que ele nunca deveria estar. Então, obviamente, estarei ao lado e estarei acima do departamento de futebol profissional, sob as diretrizes e normas do presidente e do comitê, para poder auxiliar em absolutamente tudo. Então, faz parte da minha função, faz parte do meu dia a dia, estar ao lado do futebol profissional. É inconcebível um trabalho hoje no Santos que não seja com o objetivo de maior de retornar à Série A, onde nunca deveria ter saído. O Santos não cabe numa Série B, numa segunda divisão.
Então, obviamente, eu vou estar ao lado e vou estar acima, auxiliando não só a questão financeira, também a questão organizacional, de comunicação entre as áreas, também auxiliando com o departamento de análise de mercado, que é uma criação e uma otimização urgente que a gente tem dentro do clube, e isso não pode esperar, um diagnóstico, para auxiliar também nessa janela, e a gente está preparado para esse retorno. Questionado sobre os últimos trabalhos no América Mineiro e no Vasco, Paulo Brax respondeu o seguinte: cada clube é diferente. Os clubes eles são diferentes. Mas todo clube grande tem dificuldade para retornar à Série A. E de trás para frente na sua pergunta, em 2022, quando eu chego ao Vasco, no meio do ano também, num período próximo ao que eu estou chegando agora no Santos, teve uma dificuldade grande para poder ter o acesso, ter o retorno à Série A. No América foi diferente. No América a gente fez um trabalho e um projeto e um planejamento de não só ascender a Série A, mas de ascender e permanecer na Série A. O América sempre foi um clube que tem na sua história acessos e também tem descensos. Então o nosso planejamento lá foi um planejamento de permanência, o que nunca tinha acontecido na história do América. Isso acabou acontecendo. O América permaneceu 2-3 anos na Série A. O trabalho que se assemelha é um trabalho de muita união dentro do centro de treinamento, de ambiente bom, de objetivos únicos dentro do elenco profissional e que todas as outras áreas dentro do clube remem para a mesma direção. As áreas elas precisam estar conjugadas não só no papel, mas também na mentalidade, no coração, para que o futebol profissional possa desempenhar a sua performance de alto nível, visando o objetivo da temporada. Então, nosso objetivo é um objetivo que a temporada, apesar de longa, porque quem joga a Série B, a impressão é que a temporada é muito mais longa, é uma temporada de 6 meses e que o clube todo precisa estar na mesma direção. Sob a orientação do Marcelo, que tem uma identidade com o Santos, tem uma experiência muito grande como presidente, com o elenco profissional que temos, comissão técnica, executivos, o trabalho ele é de objetivo único dentro do futebol profissional. E é óbvio que na minha pasta, na minha mesa, as outras áreas terão também o tratamento adequado para que a gente possa organizar e subir essa bandeira do profissionalismo cada vez mais no clube. Então, as experiências elas ajudam, mas tudo é novo, num clube novo, numa história nova, num clube que não conhece, e ainda bem que não conhece, uma Série B, para que a gente possa voltar e voltar com propriedade para o lugar que não deverá sair. O novo executivo do Santos também foi questionado sobre a situação do futebol masculino e do futebol feminino, que se encontra em fase de rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Estive ontem com a Thaís, coordenadora do feminino. Estou tomando pé de tudo que está acontecendo dentro do futebol feminino, principalmente de janeiro para cá, uma reunião rápida que eu tive com ela, lembrando que eu estou somente 24 horas no clube. Eu chego aqui na terça-feira, dia do nosso jogo com o Mirassol, não tive com o elenco profissional dentro do CT, porque ontem foi um dia de descanso físico, e terei hoje, a partir daqui da coletiva, eu vou para o centro de treinamento. O feminino, historicamente, tem uma identidade muito forte. O Santos, ele tem essa identidade no feminino e a gente precisa preservar. É uma dificuldade hoje desportiva de resultado dentro do campeonato brasileiro, e tudo que tiver alcance para fazer, a gente vai fazer para que isso não aconteça nesse resultado de campo e também principalmente na gestão. Eu acho que o futebol ele precisa de investimento. Hoje tem o sub-20, tem o sub-15, talvez daqui a pouco vai ter o sub-17, campos melhores para treinar, condições físicas melhores para as atletas, análise de contratos. Um dos meus braços vai ser a gestão em cima do futebol feminino. No profissional, todos os clubes acabam passando por momentos ruins na temporada. Inclusive os clubes campeões passam por momentos ruins na temporada. Eu acredito que a gente tenha passado o nosso único momento ruim na temporada dentro da Série B e que nós vamos evidentemente trabalhar para que isso não aconteça mais. Nos últimos jogos, a gente teve aí praticamente um aproveitamento que não é condizente com o que o Santos tem que apresentar, com o que o Santos vai apresentar. Então o trabalho ele é imediato, no futebol profissional não pode esperar. E óbvio que mesmo com 24 horas, eu já vou entrar dentro do CT com atribuições ao lado e acima de comissão técnica, do executivo, das outras áreas aqui dentro, departamento médico, performance, fisiologia, nutrição, para que as medidas necessárias sejam tomadas com o nosso fim de performance. Então isso, obviamente, não vai
aguardar uma gestão maior, um diagnóstico maior de tempo que vai ser demandado em outras áreas. O futebol profissional é a nossa bandeira, é o nosso carro-chefe, então, evidentemente, eu vou estar já imediatamente dentro do trabalho do profissional e também do feminino. A mudança vai ser feita, então? O meu cargo é um cargo de autonomia sob as diretrizes do comitê e do presidente. Então, o que precisar ser feito, vai ser feito. Questionado se o Departamento Médico do Santos também ficaria sob sua supervisão, Paulo Bax respondeu o seguinte. Bom dia, Giovanni, obrigado. 24 horas de clube. Seria leviano e injusto dar qualquer tipo de opinião a respeito da sua pergunta. Então, oportunamente eu vou responder. Mas o departamento médico é dentro da minha área, é dentro da performance do futebol que a gente vai atuar em cima. O cargo de CEO, ele é um cargo novo para o clube, novo para alguns clubes, e a atribuição de um CEO, ela é de todas as áreas dentro do clube. Então, a área de marketing, a área financeira, a área jurídica, as áreas que funcionam aqui dentro da Vila Belmiro, e também e principalmente o futebol, feminino, base e profissional. Então, sendo um clube de futebol, sendo o Santos um clube de futebol, a nossa gestão vai ser muito em cima do futebol profissional, e dentro do futebol profissional todas as áreas vão ser congregadas e analisadas, com projetos, com soluções, com decisões, algumas de curto prazo, outras de médio e longo prazo. Departamento médico, departamento de fisioterapia, performance é o coração dentro de um centro de treinamento. Então precisa ser analisado com muita cautela, muito cuidado e de forma muito assertiva. Perguntado se atrapalha ele ter chegado no meio da temporada para assumir essa função do Santos, ele respondeu o seguinte. Eu vou analisar sob um foco otimista. Eu estou chegando antes da próxima temporada começar. E isso vai, obviamente, me permitir uma análise melhor, um diagnóstico melhor, uma ação mais assertiva, mais eficaz. Nós vamos buscar eficácia no clube para 2025. Então, hoje é um momento de reconstrução do clube, porque desportivamente está num lugar que não deveria estar no futebol profissional. E algumas decisões vão ter que ser tomadas para que a gente corrija rotas, e se precisar corrigir rotas oportunamente, serão corrigidas, vai fazer parte da minha função também. Mas eu vejo por esse lado positivo de estar aqui meses antes do início da nossa próxima temporada. Então vou fazer de tudo para que a gente consiga os nossos resultados desportivos e de gestão esse ano, para que a gente já comece o próximo ano muito maior do que começamos no início desse ano. Paulo Brax também respondeu sobre como será o seu trabalho junto ao Departamento de Futebol, comandado por Alexandre Galo. Bom dia, Vinícius. A conversa foi muito boa com o presidente, com o comitê. O presidente, como eu disse, é uma pessoa que eu sei da identificação dele com o clube, uma identificação familiar, uma identificação pessoal. Ele tem uma experiência como presidente que é muito importante para um executivo, para quem vai trabalhar no clube. As diretrizes do presidente, a história dele aqui dentro, o pensamento dele sobre futebol, ele é um conhecedor de futebol, ele é um conhecedor do Santos. Então a conversa foi muito boa no sentido de necessidades do clube nessa reconstrução, que passa pelo que eu posso, modéstia à parte, oferecer, que é a liderança, é o controle, é a organização, é a gestão, é o profissionalismo. Então é um clube que hoje precisa do que eu me vejo apto a fazer. E isso, é claro, entra para dentro de um futebol profissional, que é a minha formação, meu trabalho nas últimas cinco temporadas, e eu vou contribuir, evidentemente, para o futebol profissional. Mas o que me trouxe até aqui, além da marca do Santos, do clube, de tudo que representa dentro do futebol brasileiro, que é um orgulho que poucos terão de trabalhar aqui, e eu vou ter esse orgulho. Eu sempre quis trabalhar aqui. Eu não estou falando isso da boca para fora, as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre quis trabalhar no Santos. Né? E hoje, o objetivo e a meta que o presidente, que o clube tem, e que eu posso agregar dentro do meu trabalho, de curto, médio e longo prazo. O Alexandre Galo é um dos gestores de áreas que estão sob o meu enfoque, sob o meu guarda-chuva, de executivos, como financeiro, como marketing, como jurídico, como RH, como futebol feminino, como futebol de base. Eu estive com ele
em 2 reuniões já dentro do CT, vou ter a primeira agora oficial após aqui a coletiva, vou dar todo o respaldo para que ele possa exercer a função dele, de linha direta com a comissão técnica, linha direta dentro do centro de treinamento, para que a gente tenha o objetivo comum, que é voltar o clube para a Série A. Então, a partir de agora, ele vai ter todo o meu respaldo, minha presença ao lado, minha presença acima, na parte financeira, na parte de mercado, na parte negocial, para desenvolver o trabalho dele, como todos os outros gestores também. Questionado sobre o que ele sabe sobre a atual situação do Santos e o que mais chamou a atenção dele, ele respondeu o seguinte. Bom dia, Felipe. Eu vou frustrar um pouco sua pergunta, porque eu vou tratar internamente. Mas eu já te digo que algumas questões já me chamaram a atenção, sim. Em pouco mais de 24 horas dentro do clube e um pouco mais também de análise remota. Mas a partir de agora eu vou ver o clube 24 horas. Isso vai ser tratado internamente. Dentro desse diagnóstico eu vou passar para o comitê, para o presidente, eu vou passar um plano de ação. E esse plano de ação ele tem medidas de curto prazo, de médio e de longo prazo. Então vai ser uma análise geral do clube. De positivo eu vejo, além da força da camisa, que não ganha jogo sozinha, mas que ajuda muito dentro de campo, porque o futebol respeita camisas fortes. Além da camisa, da estrutura do CT, que é uma estrutura muito boa, da estrutura aqui do estádio, das pessoas que estão trabalhando aqui, pessoas que amam o clube, da cobertura do clube, que é um clube dentro de uma cidade que abraça o clube e que eu vou viver essa cidade também 24 horas. Isso é muito positivo, isso ajuda. Eu quero trazer para dentro. A torcida, ela precisa estar junto, porque se a torcida estiver contra, a gente vai ter dificuldade no nosso resultado esportivo. E eu sempre tive dificuldade como adversário de jogar aqui. Eu nunca ganhei jogando aqui com os meus clubes, meus ex-clubes jogando com o Santos, contra o Santos. Então é um fator casa, é um fator de identidade, é um fator de abraçar o momento do clube, de remar todos para a mesma direção, para a gente voltar ao andar que a gente não deveria ter saído a partir do início do ano que vem. Então eu estou muito feliz, muito animado, a estrutura é muito boa para se trabalhar e tem muito trabalho a fazer, o que também me deixa feliz. Muito trabalho a fazer dentro da pasta que eu estou desenvolvendo para fazer nessa função nova que o presidente me confiou, que o comitê me confiou, com torcida ao lado, com a cidade do Santos ao lado e dentro dessa estrutura toda que a gente tem de positiva, de estar no caminho certo para voltar aonde não deveria estar. Paulo Brax também respondeu se ele teria a última palavra em decisões de contratações no mercado. Bom dia, Gabriela. Obrigado. Na linha executiva, sim. Mas hoje eu tenho o comitê e o presidente, que também tem a linha do Conselho Deliberativo, para as tomadas de decisões importantes no clube. Mas na linha executiva, a palavra final, na linha executiva será minha, sim. Em cima de todas as áreas, com a gestão dessas áreas. E aí, já respondendo a sua segunda pergunta, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita intensidade de analisar tudo que precisa ser feito e definir o tempo de execução dessas ações. Eu acho que todo clube, ele costuma ter muitos funcionários, colaboradores, pessoas abnegadas que vivem o clube, mas que às vezes falta um norte, às vezes falta uma organização, às vezes falta uma coordenação, uma melhor comunicação. Então esse vai ser meu papel. Esse vai ser meu papel. A partir de hoje, já estou fazendo, mas oficialmente a partir de hoje, coordenar tudo isso com a bandeira do profissionalismo no clube, que o clube precisa cada vez mais de profissionalismo, para que a gente possa fazer um trabalho que ele é coletivo, mas ele está com o clube acima de todos. O clube está acima do presidente, do conselho, do comitê, do Paulo Brax e dos outros gestores que estão aqui. Então, mirando sempre o clube com a bandeira ao lado do profissionalismo. É o que eu vou fazer a partir de agora. Sobre a base do Santos, Paulo Brax comentou o seguinte. Sempre foi a menina dos meus olhos a base. Desde o meu trabalho no América, no Internacional e no último clube, o Vasco. A base, a palavra mesmo já diz, o início e ao mesmo tempo o sustento.
O Santos sempre produziu e formou muitos jogadores de altíssimo nível para o futebol mundial. E eu quero ver esses jogadores primeiro jogando aqui, para depois eles virarem ativos e serem, ou não, negociados para o mercado exterior. Mas o Santos precisa olhar cada vez mais para a sua base. Mais até do que outras áreas. Então pode ter certeza, Felipe, que vai ser uma imersão muito grande minha dentro da base, dentro da transição, do sub-17, do sub-20, dar condições aos atletas para serem formados aqui dentro, para performar aqui dentro. É o meu objetivo, que eles performem aqui dentro. Quando eu vejo um jogador como o JP Sherman, um jogador sub-18 praticamente, atuando da forma que atua, conquistando o espaço dele, respeitando os outros atletas, a gente quer mais jogadores assim. E a gente vai produzir mais jogadores assim. Mas para isso não é uma fábrica também de talentos por si. A gente tem que dar condição estrutural para esses jogadores trabalharem. A gente precisa de metodologia, a gente precisa de coordenação. A gente precisa de ter esse atleta apto no momento correto. E momento correto é quando ele está apto, não é a competição. Não é o Paulista, a Série B ou a Série A. É a aptidão do jogador. Então, me aproximar disso, estar próximo para poder efetivar essas decisões, pode ter certeza que eu vou estar. Com pessoas, evidentemente, que trabalharão comigo, que trabalharão no dia a dia, que trabalharão com as metas e objetivos que nós vamos traçar para a categoria de base. As últimas grandes vendas do futebol brasileiro são do Santos. As últimas grandes vendas do Santos foram de atletas que nasceram aqui dentro. Então a gente tem que respeitar as gerações, a geração do Robinho, a geração do Neymar, a geração do Rodrigo, respeitar as gerações e produzir mais, mas com muito trabalho. Com muito trabalho. Não vai por si só aparecer um jogador que estará pronto para poder performar e para ser, eventualmente, se o clube quiser, colocado no mercado exterior. Então, sempre foi uma atenção muito grande que eu tive na minha carreira. Gosto, particularmente, sei trabalhar e vou me aproximar, não tenho dúvida. O Santos, ele também desperta em mim essa energia e essa alegria de trabalhar próximo dos meninos da Vila. Como exemplo, vou pegar 2 ou 3 atletas que eu participei da formação junto com os profissionais do clube e que ganharam um mercado de relevância dentro do futebol brasileiro. No América, o Vitor Roque, o Arthur, que hoje está na Alemanha, campeão alemão. No Internacional, atletas do nível de um Vinícius Tobias, nem vou falar do Roberto, porque o Roberto foi formado aqui no Santos. No Vasco da Gama, o Andrei, o Marlon Gomes, o Gabriel Peck, daqui a pouco outros atletas como Eric Marcos, Rayan, Estrela, etc. O trabalho com atleta de base, ele é um trabalho que ele exige muito mais dedicação do que o atleta já formado com o pico de performance dele com 25, 26 anos. Ele é um atleta que precisa ter uma estrutura em torno dele muito maior do que esse atleta que já percorreu outros clubes e que teve a sua formação já concluída. Então, meu trabalho vai ser muito em cima de atletas que, de fato, vão apresentar ao clube profissional condições de serem atletas de alto nível, de alta performance. A categoria de base, ela, obviamente, ela tem metas de títulos, né? Mas para mim o título da categoria de base é formar um jogador de alto nível que performe no profissional. Sempre foi assim nos clubes que eu trabalhei e pretendo que seja aqui também. Então, identificar esse jogador, trabalhar com esse jogador. Eu tenho um projeto que eu vou apresentar para o comitê e para o presidente, que é da análise individual de desempenho de cada atleta, do sub-15, sub-17, sub-20. Um trabalho específico de desempenho, de valências desse jogador, que eu não vejo na maioria dos clubes, não é só o Santos que não tem esse trabalho específico, mas a maioria dos clubes não tem. Trabalhar as fraquezas, trabalhar as forças, desenvolver esse jogador dentro de um universo de centro de treinamento, não só com a camisa, mas principalmente com as estruturas, com as áreas, atuando em cima desse atleta, e fazer o trabalho de projeção desse jogador para que ele possa ser um atleta profissional com a camisa do Santos. Então,
É um trabalho que ele é, às vezes, invisível aos olhos do torcedor, que somente vai ver esse jogador entrando em campo, mas que é muito gratificante ver esse jogador performando e ganhando o mercado, como vários atletas do Santos estão hoje no mercado internacional e até mesmo aqui no clube, pelo trabalho que foi feito com ele. Então a gente quer potencializar, otimizar esse trabalho e potencializar. E todas as ferramentas para isso a gente vai ter aqui dentro. Paulo Brax também respondeu sobre a rejeição de alguns setores da torcida do Santos sobre a sua vinda para o Peixe. O trabalho de um profissional ele tem que ser analisado não só sobre o viés de resultado de campo. O executivo ele não é o responsável direto pelo resultado de campo. O executivo ele é responsável pela gestão. Então tem que ser avaliada a gestão desse executivo e tudo o que passa por atribuições e decisões dentro de um clube, o legado que fica de uma gestão, de um período, de um tempo de contrato, as ferramentas que foram dadas a esse executivo para trabalhar, dentro de um universo cultural de que cada clube é diferente um do outro, os clubes eles não são iguais, os anseios de um clube são diferentes dos anseios de outros clubes. O que me credencia a estar aqui hoje é a minha formação, que é uma formação jurídica, uma formação dentro do futebol, uma qualificação de cursos dentro do futebol, de gestão técnica, de análise de desempenho, de cursos fora do país. Eu acabei de receber um convite para representar o Brasil numa associação global de executivos no exterior, na Inglaterra. Isso me deixa muito feliz, porque isso é visto como uma gestão. Eu tenho muitos aspectos positivos que eu gosto de ressaltar nos clubes que passei, e óbvio que eu vou cometer erros, é óbvio que eu cometi erros, e dentro de um clube o que eu acho muito positivo é você identificar o erro e corrigir. O que aconteceu ano passado, sem entrar, não quero falar de Vasco, quero falar de Santos, mas o que aconteceu ano passado foi corrigido e o ano terminou com o êxito desportivo que foi me passado pelo dono do clube à época. Então não considero que tenha sido negativo, foi positivo. E obviamente que o aprendizado ele é diário, a cada dia que passa eu me sinto mais preparado, mais experiente, com mais identidade dentro da função. Hoje eu vou exercer a partir de agora uma função diferente, maior aqui dentro do Santos, e me considero mais apto que eu estava no ano passado, e ano que vem eu quero estar mais apto que eu me sinto esse ano. O meu aprendizado ele é constante, minha qualificação ela é constante, e pode passar o recado, né, à torcida do Santos, que não vai faltar a entrega, dedicação, trabalho, profissionalismo, dentro das áreas que serão da minha atribuição, e sem esquecer, evidentemente, do nosso carro-chefe, do nosso principal, que é o futebol profissional. Então, dedicação ao clube, vestir a camisa, estar aqui 24 horas para trabalhar. Eu estou aqui para trabalhar. E às vezes o torcedor também não consegue alcançar que a gente está aqui para exercer uma função. E que se meça pelo trabalho que foi passado, pelas condições que foram passadas, e principalmente pelo resultado do clube como um todo. Eu estou muito feliz e eu quero que o torcedor também fique muito feliz com o clube esse ano, não com o Paulo Brax, mas com o clube esse ano e tudo que a gente está projetando para 2025. Sobre o departamento jurídico do Peixe, Paulo Brax falou o seguinte: na formação jurídica, e principalmente aplicando a ela dentro da função executiva de futebol, eu tenho uma ingerência nas questões contratuais e nas demandas que os clubes, todos eles, têm, de gestões passadas, de acúmulo de processos, de regimes de execução, que eu sei também que o Santos tem, e principalmente atuar na prevenção. Eu acho que o jurídico, ele existe, obviamente, a parte contenciosa, mas atuar na prevenção desse problema, na prevenção de um eventual, não vou dizer gargalo, mas algo que possa impedir o clube de funcionar normalmente. O jurídico ele tem a prerrogativa de, a gente sempre fala isso nos clubes, o jurídico pode parar o clube.
Então, atuar preventivamente para que não tenha nada que faça o clube parar o seu funcionamento, cessar o seu funcionamento normal, seja para evitar um transfer ban, seja para evitar ações, seja para controlar a dívida, tudo isso passa pelo jurídico. E a minha experiência me permite também entrar como uma imersão dentro do jurídico para trabalhar não só na parte desportiva, mas principalmente na prevenção de ações que podem atrapalhar o funcionamento dentro do futebol, porque a gente sabe que todas as áreas meio, elas precisam contribuir para que a bola entre. Todos têm que ter a ciência e a responsabilidade de que o trabalho de cada um dos setores, seja jurídico, marketing, financeiro, etc., contribui para a bola entrar na segunda-feira. Então isso vai ser um controle muito grande que eu quero ter, uma gestão do lado e em cima, para que a gente não tenha nenhum ruído, para que não tenha nenhum buraco, gargalo, que vá atrapalhar a performance do clube, porque a gente sabe o tão sensível que é a parte jurídica. Ao final da entrevista, Paulo Brax ainda falou sobre a profissionalização do Santos, sobre a análise de mercado para novas contratações e sobre as críticas que o Alexandre Galo vem sofrendo na condução do departamento de futebol do Peixe. Veja o que ele respondeu. Foi uma construção bilateral de necessidades que o clube tem hoje, dentro da sua pasta, dentro do seu espectro, e o que eu posso oferecer. Nos últimos clubes, embora eu não tenha sido CEO ou gestor tecnicamente de todas as áreas, eu trabalhei com todas as áreas. No meu último trabalho, principalmente, todas as áreas que congregavam o futebol como atividade meio, atividade fim, tinham a minha responsabilidade, e ainda que não fosse na teoria, eram na prática. Porque o futebol precisa de todas as áreas. O futebol não pode ficar isolado das outras áreas, dentro de um clube. E as outras áreas também não podem se isolar do futebol. Óbvio que o que eu trago hoje de experiência dos meus clubes anteriores é em prol de uma organização, de uma liderança, de um controle, de um profissionalismo que o clube vai implementar, está implementando e que vai ser a nossa bandeira. Então, acredito que é uma construção bilateral, eu estou muito feliz, me sinto muito apto para desenvolver a função e podem ter certeza que a partir de agora a gente vai ter dentro de um clube, que é um clube de futebol, um norte maior dentro da comunicação das áreas. Bom dia, Caio. Sem dúvida, é a bandeira que eu quero ter ao meu lado o tempo todo, dentro do meu trabalho aqui no Santos. É para isso que eu vim, é para isso que eu vou trabalhar. E com o profissionalismo se alcançam resultados. O profissionalismo, ele traz resultados. A gestão, ela traz resultados. Hoje não existe no Brasil um clube que tenha resultado e que não tenha gestão. Isso acabou no futebol brasileiro. Então a gente levanta essa bandeira, que ela congrega a comunicação das áreas. Eu te garanto que áreas dentro de um clube de futebol isoladas prejudicam a performance do futebol profissional. Então, o contrário, que é a organização, a comunicação, o controle, a liderança, contribuem de forma positiva. Dentro de um departamento de futebol profissional, por exemplo, contratações que passem por uma análise de mercado, por um departamento de scout, por relatórios de performance do jogador. Isso é o que eu entendo de profissionalismo. E isso um clube como o Santos não pode abrir mão. Se não tem, vai ter. Se tem, nós vamos otimizar. Então, tudo que hoje circunda o futebol profissional, de profissionalismo dos atletas, passa por profissionalismo de comissão técnica, de setores de performance, parte física, parte mental, parte médica, parte de fisioterapia e atinge, obviamente, as outras áreas. Então, o clube ele tem que ser como profissional como um todo. O profissionalismo eles tem que estar em todas as áreas e essa vai ser a minha bandeira e a minha missão aqui dentro. Eu entendo o departamento de análise de mercado como algo essencial hoje dentro do futebol profissional.
para que tenhamos análises dos jogadores que se adequem não só à parte técnica atual do clube, mas também à cultura do clube. Eu entendo o Santos como um clube de DNA ofensivo. Eu sempre aprendi a apreciar o Santos pelo DNA ofensivo. Então, trabalhar no análise de mercado é trabalhar com valências que os atletas possam nos oferecer, saber o que você está contratando e ir ao mercado, negociar esse jogador dentro das características e dentro da atualidade que esse mercado ofereça. É claro que interfere você estar disputando uma Série B do que uma Série A, mas não interfere as atribuições desse atleta dentro de uma análise individual e que eu acho essencial, o que eu julgo essencial e o que será feito. Para que daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos se pergunte o porquê de uma contratação e que seja apresentado esse relatório. Isso, para mim, é um profissionalismo dentro de uma análise de mercado, que é algo que, se não tem da forma que merece, vai ter, e se tem, nós vamos otimizar. É uma área que precisa de investimento para que a gente possa diminuir risco. Toda contratação tem risco. Não é nada matemático, o futebol não é matemático. Mas quando se tem moduladores, quando se tem uma pesquisa a fundo e rápida, não que você vai perder qualidade na pesquisa rápida, mas precisa ser rápido. O futebol profissional precisa de rapidez e de velocidade. Mas quando você tem tudo isso dentro de um papel, analisado por um olho humano, com ciência de dados, eu sou um entusiasta da ciência de dados, mas ela não trabalha sozinha, os números frios eles não te dão um resultado. Tudo isso congregado com a parte técnica do clube, a cultura do clube e o que se pretende, e também, obviamente, valores de mercado e valências de mercado, você diminui o risco e você pode otimizar a performance e contribuir melhor para o clube. Então é isso que vai ser feito. Nos 3 clubes que eu trabalhei, as ações foram diferentes na análise de mercado. No América a gente criou o departamento de análise de mercado que não tinha. Dentro de uma estrutura que havia pessoas trabalhando em outras áreas, a gente montou um departamento de análise de mercado. No Internacional, a gente otimizou um departamento de análise de mercado que já existia, mas a gente trouxe a ciência de dados, através da contratação de um estatístico que nunca tinha trabalhado com futebol e que está hoje na vanguarda do nosso futebol, e uma otimização no mercado externo, de negociação de atletas e de entrada de jogadores. No Vasco, a gente contribuiu para um departamento que já existia também, mas agregamos com um outro departamento que existia a nível global da empresa que adquiriu o clube, que havia os departamentos de análise de mercado dos outros clubes dentro do universo de MCO. Então era uma análise dupla. Então, a gente fazia uma análise dupla desses jogadores, uma análise essa que nos permitiu trazer jogadores de hoje de alta performance, como o Léo Jardim, que chegou na seleção brasileira, Lucas Piton, Jair, Dimitri Payet, Medel, Verratti, jogadores que hoje performam, Paulinho, jogadores que performam hoje em alto nível, não só no clube, mas alguns também que já saíram. A minha ideia aqui é que a gente tenha um processo semelhante. Quanto mais elementos tivermos dentro de um relatório, melhor. Quanto mais rápido e mais assertivo esse relatório, melhor. Pretendo que isso seja feito de imediato. Então, isso realmente a gente não vai poder esperar ter um diagnóstico, como eu terei de outras áreas. Isso é para já. É para já. Porque temos daqui a menos de 15 dias uma janela se abrindo e a gente precisa de elementos para isso. Trabalhar ao lado, trabalhar acima desse departamento e fazer ele funcionar. Não só para entrada, mas também para a saída de jogadores. Eu nunca reclamei de falta de autonomia no meu último trabalho. Talvez tenha ponderado que havia
não havia uma celeridade na comunicação para decisões importantes. E aqui no Santos isso não vai acontecer. Já não está acontecendo. Pego o telefone, eu ligo para o Marcelo, ligo para o Dr. Colombo, para o Fernando, para o Daniel, eles me atendem prontamente, a gente tem uma conversa rápida. No ano passado isso foi difícil pela distância física. Os gestores, tomadores de decisão final, não estavam no Rio de Janeiro, não estavam no Brasil. Então essa é a ponderação que eu fiz e que aqui eu não vou ter. E minha autonomia vai ser uma autonomia executiva. Eu não estou acima do presidente, não estou acima do comitê e não vou estar acima do clube. Mas eu sou um profissional de apresentar justificativas para as decisões. Não tomo decisão a esmo, não tomo decisão calcada na minha opinião, e isso eu vou implementar a partir de agora, de forma imediata aqui no clube, que é a nossa bandeira do profissionalismo em todas as áreas, principalmente nessa. Última pergunta. Felipe, novamente eu vou ter que pedir tempo para te responder essa pergunta, porque eu tenho 24 horas de clube. E são questões muito sensíveis. O que eu te garanto é que eu vou atacar todas elas. Eu vou ter conhecimento de todas elas de forma rápida. Mas eu não tive ainda com o CT funcionando a pleno, com o elenco profissional treinando, e eu vou ter agora pela primeira vez. O que eu te garanto é que tudo isso será objeto de avaliação, análise e decisão conjunta que tomaremos. Tudo visando a performance. Tudo que precisar ser feito para que a gente tenha uma performance melhor vai ser feito. Tudo que for necessário para poder contribuir de forma rápida para que o Santos retome uma linha de resultados positivos, últimos 2 jogos, vitória, empate, mas que a gente tenha uma linha de aproveitamento melhor para que a gente aproxime do nosso objetivo do ano, vai ser feito. Então é muito prematuro eu te responder, entendo a sua pergunta, né, talvez a faria também, mas eu não tenho ainda elementos para te responder da forma que eu terei daqui a alguns dias. Vou me debruçar sobre isso, futebol profissional não vai demandar tempo de diagnóstico, porque a gente já tem jogo na segunda-feira, e oportunamente eu anotei aqui sua pergunta e a gente volta a tratar disso em alguns dias. Bom, torcedor, é isso. Com a chegada do Paulo Brax, o Santos tenta dar um salto de modernidade e profissionalismo em sua gestão. O novo executivo teve passagem por alguns clubes brasileiros, conseguindo alguns êxitos, mas também cometendo alguns erros. Mas como ele mesmo disse na coletiva, são com os erros que se aprende a superar as adversidades. Vamos torcer para que ele faça uma boa gestão e consiga atingir o maior objetivo do clube no momento, que é o retorno à elite do futebol brasileiro. E você aí, meu caro torcedor, gostou da contratação do Paulo Brax como CEO do Santos? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.